Na Bíblia encontramos 3 pessoas que nunca morreram, e a primeira delas é Elias. Durante um dos períodos mais obscuros da história de Israel, Deus chamou Elias para ser seu profeta. Naquele tempo, o rei governava com malícia e idolatria, causando sofrimento e má governança na nação. No entanto, Elias era um profeta valente que permaneceu firme na verdade e enfrentou o poder político sem ser influenciado por ele. Embora não haja um livro dedicado exclusivamente a Elias na Bíblia, seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou famoso. Elias era natural de Gileade, na região de Transjordânia. Sua vida e suas realizações ocupam mais espaço nos livros dos reis do que muitos dos próprios reis. Sua liderança e coragem representavam um tipo diferente de domínio, pois não tinha conexões com o estabelecimento político nem com a família real. Era um instrumento de Deus chamado para cumprir uma missão única e divina. Deus informou a Elias sobre sua iminente partida sem morte. Embora não seja revelado quando exatamente isso aconteceu, o contexto indica que Deus fez Elias saber que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Esta revelação também foi compartilhada com os filhos dos profetas e com Eliseu, seu fiel amigo e sucessor divinamente escolhido. Eliseu testemunhou de perto o momento em que o Senhor levaria Elias ao céu em um turbilhão ou instantaneamente. Elias e Eliseu estavam a caminho desde Gilgal, este sendo o último dia de Elias na terra e estava prestes a ser levado de forma surpreendente à presença de Deus. Elias revelou a Eliseu não apenas que isso aconteceria, mas também como e onde aconteceria. Portanto, Elias se moveu rapidamente em direção ao Jordão, no lugar designado para esse evento surpreendente. A narrativa mostra como Elias e Eliseu pararam em 3 lugares diferentes: Betel, Jericó e, finalmente, o Jordão. Em cada parada, Elias pediu a Eliseu para ficar, mas Eliseu se recusou categoricamente a abandonar seu mestre. Os filhos dos profetas em cada lugar também mencionaram que o Senhor levaria Elias naquele dia, e Eliseu reconheceu este fato sem perder sua determinação. A jornada começou em um lugar significativo na história bíblica, onde os filhos de Israel acamparam antes de atravessar o Jordão em direção a Canaã. Então, o próximo destino foi Betel, conhecido como Casa de Deus, um lugar de oração e encontro com o divino. Finalmente, chegaram ao Jordão, um lugar simbólico não apenas de morte física, mas também de morte do ego e total rendição à vontade de Deus. Embora parecesse que Elias estava tentando afastar Eliseu, é provável que estivesse testando seu próximo companheiro, que seria seu sucessor. A cena mudou repentinamente ao chegarem ao Jordão, onde ocorreu um evento milagroso. Deus mostrou seu poder dividindo as águas do Jordão, permitindo que Elias e Eliseu cruzassem a pé em terra seca. A história mostra a surpreendente partida de Elias para o céu naquele momento incrível. Eliseu, testemunha desse evento, gritou em luto e depois pegou o manto de Elias, simbolizando que agora assumiria seu poder e ministério profético. A partir desse momento, o legado de Elias continuou através de Eliseu, demonstrando que Deus sempre tem um plano e que sua obra continua ao longo das gerações. No livro de Reis, encontramos o momento em que o Senhor estava prestes a levar Elias ao céu em um turbilhão, enquanto Elias e Eliseu estavam a caminho desde Gilgal. Era o último dia de Elias na terra, e o hebraico sugere que sua partida seria instantânea ou em um momento devastador. Nesse momento, Elias pegou seu manto, o enrolou e golpeou as águas do Jordão. Milagrosamente, as águas se separaram, permitindo que ambos atravessassem a pé em terra seca. Este evento lembra o milagre do Mar Vermelho, quando Deus dividiu as águas para que os filhos de Israel cruzassem. Após chegarem ao outro lado, Elias ofereceu a Eliseu um desejo antes de ser levado de seu lado. Com humildade e desejo, Eliseu pediu uma porção dupla do espírito de Elias, uma solicitação significativa, mas difícil de cumprir. Elias assegurou a ele que se o visse ser levado ao céu, seu pedido seria concedido, mas se não o visse, não seria cumprido. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo que os separou num instante surpreendente. Elias foi levado ao céu em um turbilhão, desaparecendo diante dos olhos de Eliseu. A Bíblia descreve este evento, sublinhando a surpreendente e misteriosa natureza do acontecimento. Eliseu, abalado pela partida de seu mestre, exclamou: meu pai,
carro de Israel e seus cavaleiros, rasgou suas próprias roupas como sinal de luto e com determinação pegou o manto de Elias que havia caído ao chão. Ao retornar ao Jordão, ele golpeou as águas e clamou: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Mais uma vez, as águas se separaram, permitindo que Eliseu atravessasse em terra seca, como aconteceu antes sob a direção de seu mestre. Os filhos dos profetas em Jericó, que estavam observando de longe, reconheceram que o espírito de Elias agora repousava sobre Eliseu, aproximaram-se dele com profundo respeito e admiração, e se prostraram diante de sua presença. Ao voltar ao Jordão, ele assumiu o poder que agora lhe pertencia e começou seu próprio ministério profético. A partir desse momento, o plano de Deus nunca falhou, e com a saída de Elias, a entrada de Eliseu marcou um novo capítulo na história da obra divina. Enoque é mencionado pela primeira vez em Gênesis 5. Embora houvesse outro Enoque, filho de Caim, aqui nos referimos ao Enoque mencionado em Gênesis 5. 21, que gerou Matusalém aos 65 anos. Matusalém, como sabemos pelas Escrituras, foi o homem mais longevo registrado na Bíblia. Se observarmos as genealogias, descobriremos que Enoque era bisavô de Noé. Judas 14 faz referência a Enoque, o sétimo desde Adão, como o profeta que advertiu sobre o juízo vindouro do Senhor durante os dias de Noé, numa época de decadência moral. Enoque destacou-se como um homem que caminhava com Deus em uma sociedade corroída pela imoralidade. Sua vida e suas palavras sobre o juízo vindouro nos ensinam a viver para uma audiência de e a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima com Deus. Enoque foi levado ao céu sem experimentar a morte física, tornando-se um exemplo para as gerações posteriores, mostrando-nos que experimentar a Deus em uma nova dimensão é possível ao buscar uma proximidade sem precedentes com Ele. Gênesis 5, 18-24 narra os detalhes de sua vida. Quando Jared tinha 162 anos, gerou Enoque. Depois de gerar Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Jared viveu 962 anos. Quando Enoque tinha 65 anos, gerou Matusalém. Depois de gerar Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, ele andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Enoque é um lembrete de que, embora a grande maioria dos crentes passe pela morte física, há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Seu exemplo nos dá esperança e certeza de que triunfaremos sobre a morte, assim como ele foi levado ao céu sem experimentar a morte física. Sua vida nos desafia a manter uma comunhão próxima com Deus, caminhando com Ele em cada passo de nossa jornada terrena. Cristãos nos últimos tempos, à medida que avançamos na profecia registrada, encontramos eventos que ainda devem se cumprir conforme escrito. Embora não conheçamos a hora exata da volta de Jesus, é certo que os cristãos dos últimos tempos experimentarão o evento conhecido como o rapto. É importante destacar que, conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, tanto os cristãos que já faleceram como aqueles que estiverem vivos naquele momento participarão juntos desse evento sobrenatural. O apóstolo Paulo nos diz que não devemos ignorar o destino dos crentes que faleceram, para que não nos entristeçamos como aqueles que não têm esperança. De fato, aqueles que depositaram sua fé em Jesus viverão na esperança segura da ressurreição. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, Deus trará consigo aqueles que morreram em Cristo. A descrição do rapto neste trecho é impactante e cheia de significado profético. Somos informados de que o Senhor descerá do céu com voz de comando, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Naquele momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos por aqueles que estiverem vivos e permanecerem até sua vinda. Serão arrebatados juntos nas nuvens para encontrar o Senhor no ar e assim estarão sempre com Ele. A terceira figura é Melquisedeque, o indivíduo sem pai, sem mãe, sem linhagem, tem sua narrativa encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 14. Ele é introduzido como um enigmático personagem, o monarca de Salém e sacerdote do Deus Supremo, durante a era de Abrão, mais conhecido como Abraão. Uma batalha entre reis eclodiu na região onde ele residia. Após a vitória de Abraão sobre estes monarcas, Melquisedeque abordou-o. Ele ofereceu alimentos e bebidas a Abraão, abençoando-o em nome do Deus Supremo.
Em retorno, Abraão concedeu-lhe uma 10ª parte dos despojos da batalha. O que torna Melquisedeque ainda mais misterioso é sua descrição na Bíblia como desprovido de ancestralidade, sem começo de dias ou fim de vida. Esta descrição enigmática levou muitos a considerá-lo uma figura prefigurativa de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote eterno. Alguns teólogos cristãos sugerem que Melquisedeque poderia ter sido uma aparição do Messias antes de seu nascimento humano. Por esta razão, Melquisedeque é visto como um ser que nunca faleceu, pois a narrativa bíblica não menciona seu nascimento ou morte. Sua existência é retratada como transcendental, além das limitações temporais humanas. Além disso, a falta de informações sobre seu nascimento e morte suscita questões fascinantes sobre sua natureza e origem. Sua súbita aparição na narrativa bíblica, junto com sua posição como rei e sacerdote, sugere uma autoridade e linhagem que transcendem as estruturas normais. A carta aos Hebreus do Novo Testamento faz uma poderosa conexão entre Melquisedeque e Jesus Cristo, destacando como o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Melquisedeque é apresentado como um tipo ou prenúncio de Cristo, cujo sacerdócio é eterno e não baseado em linhagem terrena. Esta associação entre Melquisedeque e Jesus Cristo ressalta a singularidade e excelência do sacerdócio de Cristo, que vai além das limitações da lei e da mortalidade humana. Ao reconhecer Melquisedeque como uma figura imortal, a tradição cristã enriquece sua compreensão da obra redentora de Cristo e de sua autoridade suprema como sumo sacerdote e rei dos reis. Portanto, a história de Melquisedeque continua a inspirar profundas reflexões teológicas e a fortalecer a fé dos crentes, enquanto contemplam a extraordinária figura encontrada nas páginas das Sagradas Escrituras. Sua presença na narrativa bíblica é um testemunho da soberania e transcendência de Deus, cujos desígnios e propósitos ultrapassam as fronteiras do tempo e da compreensão humana. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Sua participação é fundamental para o crescimento da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe.